Olá, nono ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 16 de arte e vamos fazer hoje uma aula um pouco mais técnica para o desenho, vai ser bem legal. É bacana para essa aula vocês terem com vocês um lápis, uma borracha, folhas brancas, para ir praticando junto com o passo a passo que eu vou fazendo aqui. Tá? Lembrem também de, se tá indo rápido demais, dá um pause no vídeo, reveja, né? Para você ir praticando junto comigo, vai ajudar bastante. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o desenho de figura humana. Como objetivos, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, a figura humana, né, o desenho do corpo humano, ele é considerado por muitos especialistas como bastante complexo, né, para ser representado. Porque cada um tem as suas características próprias, características muito particulares, desde a cor dos cabelos, o formato do rosto. Então, definir um padrão é muito difícil. Agora pensa, né, há muitos anos atrás, como poderia criar-se uma teoria que orientasse esse desenho da figura humana, sem ser aquela assim, bom, observa a pessoa e desenha. Então, com o passar do tempo, buscou-se então esse equilíbrio da representação, né? Buscou-se a confecção de métodos para que ajudassem esses artistas a representar o corpo humano e a ele ter proporções, né, legais. Então, utilizou-se cânones para representar esse corpo humano. Essa palavra cânone, tá? Ela é originada do latim e significa lei, uma regra, um padrão, né? Uma medida. Então, esses cânones que eu vou falar hoje se referem a essas regras, a essas medidas para o desenho da figura humana. Claro que, se uma pessoa ela tem uma estatura mais baixa, né, é um pouco mais cheinha ou bem mais magrinha, então isso tudo aí vai da observação, de você adaptar esse modelo. O que eu vou mostrar hoje é um dos cânones mais usados para essa representação da figura humana e que consiste num padrão, né, algo padrão que aí sim você vai então estilizar de acordo com a característica física da pessoa ou do personagem que você quer desenhar. Começando lá no Egito Antigo, o cânone já começou a ser utilizado, então, para representar a figura humana. E lá no Antigo Egito, utilizava-se como referência o comprimento do pé. Então, era o comprimento do pé que designava, então, o restante do corpo. Lá, nessa representação egípcia, também utilizava-se a lei da frontalidade. Nesse exemplo da imagem, a gente vê bem nítido. O que essa lei da frontalidade, né, exigia? Então, se vocês forem fazer uma pesquisa mais aprofundada, toda a representação humana do que remete ao Egito, ela traz a pessoa, né, a figura humana, com o tronco de frente, a cabeça de perfil, um dos olhos de frente, então ela mistura uma postura que a gente não consegue reproduzir, e as pernas de perfil, de lado. Então, é como se a pessoa tivesse assim, mas toda virada, né? E um olho ainda olhando para lá. Essa era uma lei que se utilizava, essa lei da frontalidade, e utilizava-se então como padrão de medida a referência do pé. Mas isso só lá no Antigo Egito mesmo, né? O cânone da medida das cabeças, ele começou então a ser utilizado por Policleto. Ele surgiu lá na Grécia do século V a.C., com a referência então das 7 cabeças. Então, o Policleto, aqui tem bem o exemplo, né? Ele utilizou então uma teoria que deveria se usar a medida da altura da cabeça da pessoa, repetida 7 vezes, vai dar o comprimento total dela, a altura ideal da pessoa. Mas, né, aquilo foi sendo revisto, estudado novamente e chegou-se então a Vitrúvio, que foi um arquiteto romano, que ele retomou esse cânone e foi fazer novos estudos. Então, o Leonardo da Vinci, super famoso, pegou essa teoria do Vitrúvio e alterou, fez o seu ponto de vista ali
e representou então essa teoria com a sua famosa pintura do homem vitruviano. Então, o vitruviano vem aí da teoria de Vitrúvio, que foi esse arquiteto romano. E nesse homem vitruviano, ele coloca então as medidas da altura do corpo, correspondente a 7 cabeças e meia. Então, enquanto Policleto utilizava 7 cabeças, o Vitrúvio, né, depois o Leonardo da Vinci, utilizaram 7 cabeças e meia. E nessa imagem, então, do homem vitruviano, o Da Vinci desenha essa proporção, né, o homem tendo essa altura de 7 cabeças e meia. Depois, então, veio o cânone de Cousins, que é, até hoje, o mais utilizado, tá? Neste cânone, o comprimento da figura humana é igual a 8 cabeças de comprimento, tá? Então, esse desenho é bem ilustrativo. Esse módulo, né, que se mostra é o que seria o tamanho da cabeça, né? Aqui vale ressaltar que o padrão é o comprimento, né? A altura da cabeça e não a largura. A largura também vai influenciar para o tamanho aqui dos ombros, que nessa teoria do Cousins, então, a nossa altura são 8 vezes o comprimento da nossa cabeça e o nosso tronco tem 2 cabeças de largura, né? E realmente, se você for prestar atenção, né, nós temos aqui o dobro, né, da cabeça, então como se fosse uma cabeça de cada lado de largura, digamos assim. E, então, esse esqueletinho, tá, dessas bolinhas, eu vou fazer aqui para vocês, ensinar o passo a passo de como fazer. Ele é muito bom para você começar a rascunhar esses desenhos de pessoa, de figura humana. Porque a gente começa lá com aquela pessoinha palito, aí depois fica meio quadrada e assim vai, né? É difícil. É uma questão de prática, então quanto mais você praticar, melhor vão ficando os seus desenhos, então, de corpo ou de qualquer coisa que seja, né? Nesse modelo que eu vou mostrar para vocês, nós vamos separar as partes, né, os principais elementos do corpo com círculos, ovais. As articulações, por exemplo, vão ser essas bolinhas vermelhas, né? Então, o pescoço aqui até utiliza, mas os ombros, os cotovelos, o pulso. Então, todas as articulações a gente coloca nesse desenho como essas bolinhas, esses círculos, para então preencher, né, a parte do braço, para mostrar cada movimento, né? E outra, para não cometer um equívoco muito grande de às vezes fazer o braço e ele ficar assim mole, né? Porque querendo ou não, nós temos o cotovelo que ele vai, né, fixar, então vai deixar cada parte do corpo então reta, né? Essa parte aqui é extremamente reto, essa também. Então, com isso a gente evita que o braço pareça meio mole, meio torto e assim por diante. Quem foi este Victor Cousin, então? Ele foi um filósofo, político, reformador educacional e historiador francês. Então, teve várias contribuições aí e já é bem antigo, né? Nascido em 1792 e falecido em 1867. Vamos, então, aprender, né? Fazer o desenho de uma figura humana conforme o cânone de Cousin. Então, é o seguinte. Eu vou fazer nessa folha A3, você pode pegar um papel sulfite, um lápis, importante. Eu vou usar o canetão para que ele fique mais visível, mas aí, né, o risco é grande, porque você não tem como corrigir, como apagar, mas utiliza um lápis. O que eu reforço muito, não pesa muito a mão no lápis. Tenta fazer de forma bem leve, para que quando você apague, não fique a marca no papel, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer... Então, como são 8 cabeças, você vai marcar 8 espaços do mesmo tamanho. Aqui eu não vou utilizar a régua, vou no olho, então me perdoem se não ficar exatamente. Então, o que eu vou fazer? 8 espaços. Ó, deu bem certinho, vou até numerar aqui. Esses 8 espaços são as 8 alturas da cabeça. Então, o primeiro espaço é a altura total da minha cabeça. Outra coisa, para que não fique um corpo meio torto, eu preciso delimitar então o meu eixo de simetria, né? Então, eu vou
traçar uma linha reta. Aqui que, a partir dali, vou fazer o meu desenho. Agora eu vou usar um canetão preto, né? Representando o porquê. Fiz todo esse rascunho aqui. Mas depois, no meu desenho final, eu vou apagar essas linhas. Então, ele precisa ser bem fraquinho, tá? Aqui eu vou utilizar o preto, então, para fazer a pessoa, o corpo, tá? A cabeça, então, ela pode ser só um oval nesse momento, que a gente não tá vendo os detalhes da cabeça. Precisa ocupar o primeiro espaço inteiro, tá? Na sequência, vai vir a parte do tronco. Não ainda o quadril, tá? Mas esse tronco, ele não vai começar bem da cabeça, porque temos o pescoço, né? Temos essa distância. E aqui eu vou fazer, então, mais um oval, né? Até ficou maior para aquele lado, mas não tem problema. Usando, então, os espaços 2 e 3. A cintura, o quadril, ele vai ser representado na próxima linha depois do tronco. Esse sim, né? Depende da fisionomia de cada um, depende se vai ser a representação feminina ou masculina. Vamos fazer um padrão, né? Eu vou fazer um oval mais achatado, porque vai precisar dar essa largura para o quadril, né? Para as pernas. O joelho, como é uma articulação, eu vou representar com uma bolinha, tá? Essa bolinha, aqui então nós temos a ideia da coxa. O joelho vai estar aqui entre o espaço 6 e 7. Aqui eu tô desenhando uma pessoa bem reta, né? Com as pernas retas para baixo. O tornozelo, a bolinha do tornozelo, ela não vai chegar no final da linha do 8º espaço, porque ali vai acabar o pé. Então, ela vem um pouquinho para cima e um pouquinho menor, né, a bolinha, do que o joelho. Agora, o que tá faltando nisso? Ombros, né, os braços. Ainda não tá dando muita cara, mas a gente vai preenchendo, vocês vão ver que vai aparecer. Pensando, nossos ombros estão abaixo do pescoço e eles abrem, né? Vêm para essa lateral. Considerando o tamanho da cabeça, uma cabeça para cá e uma para cá. Eu vou fazer esse meu ombro, então, aqui em cima desse grande oval. O cotovelo. É importante ressaltar, a melhor maneira de você representar é observar você mesmo ou outra pessoa. Quando a gente relaxa o braço, ele não fica esticado. Olhem, se eu relaxo meu braço, o cotovelo vai um pouco mais para trás que o pulso. Então, isso também reflete no desenho. Eu vou utilizar essa linha entre o 3 e o 4 e eu não vou fazer bem alinhado ao corpo, porque aqui vai a cintura, eu vou afastar um pouquinho. Aqui eu vou fazer o cotovelo e aqui o outro. Agora, o pulso, né? Se a gente relaxa o braço, fica aqui mais ou menos alinhado com a cintura. Então, eu vou colocar o meu pulso aqui assim e aqui assim. Vamos ligar tudo isso para ver no que vai dar, né? Olhando assim, eu vou trazer esse meu cotovelo um pouco mais para cá, tá? Para ele ficar um pouco melhor. Agora, eu vou começar a preencher pescoço, os dois lados. Aí, você vai ajustando, ó. Já de fazer de primeiro, eu vejo que esse ombro está muito para lá, muito largo, né? Então, eu vou alinhando depois, aumento um pouco o lado de cá e assim você vai ajeitando. Por isso, a importância de um lápis muito leve, para que não fique todo marcado o teu desenho. Aí, esse braço, então, aqui, a axila, eu vou ligando, né? Vai formar quase como um cilindro, a ideia, né? Que vai dar essa sensação de grossura do nosso braço. E esse braço também, eu vou ligar nesse cotovelo aqui, porque esse aqui ficou meio afastado demais. Aqui o tronco, então, eu vou trazer a cintura. Na cintura, eu diria que cintura e quadril e os ombros que mais vão diferenciar de uma figura masculina para uma feminina. Porque a feminina é representada muitas vezes, afina mais a cintura, alarga mais o quadril, menos ombros. Então, isso vai muito da característica de quem você quer representar, né? Aqui, a parte lateral da coxa. Vou ligando com os joelhos, o joelho com a panturrilha. Aqui vale lembrar, se a gente observa a nossa panturrilha, aqui onde vai vindo para a canela, afina, né? Então, você faz um pouquinho mais fininho. O pé, como ele está de frente, eu vou representar quase como um triângulo, ó. Um trapézio, se não me engano. Então, porque ele está visto de frente, né? A gente parado de frente não fica com os pés de lado, então tenham cuidado com isso também. O braço também, faço esse antebraço aqui.
As mãos aqui, eu vou representar, eu brinco que parece um pastelzinho, porque eu não represento os dedos, somente o espaço que a mão ocuparia aqui, ó. Olhem só, parece sim a pessoa, né? Desconsiderem esse cotovelo mais pro lado. Mas o que eu faço aqui? Quando a gente delimita esses espaços das 8 cabeças, parece, nossa, vai ficar gigante, vai ficar muito comprido. Mas quando você vai colocando volume e tudo mais, você vê que é necessário para que fique proporcional, pensando uma pessoa adulta, tá? Aí, tendo esse rascunho, você pode apagar as linhas, as bolinhas, as formas, colocar a roupa, fazer os detalhes, então, para essa figura humana. Pensando nisso, essa é a pessoa de frente, né? Frontal. Eu vou colocar uma outra folha para representar a pessoa vista de lado. Ela muda bem pouquinho, eu vou colocar aqui em cima. Então, como eu falei, se vai indo rápido demais, dá um pause, refaz, dá uma estudada nisso, que é bem bacana. Para vista de lateral, novamente vou usar os 8 espaços. Os 8 espaços. Novamente vou traçar esse eixo, então, né, essa linha que vai me dar essa noção da direção. E vou ver a pessoa de lado, né? Começando com o rosto, não vai ser só um oval. Por quê? Quando a gente é visto de lado, nós temos essa parte frontal e a parte do crânio que envolve. Então, eu vou colocar a pessoa, essa parte frontal e a parte do crânio aqui, ó. Que depois aqui vai vir a nuca, né? Aqui atrás. Esse tronco que de frente era um oval bem grande, aqui vai ficar magrinho, porque, né, a nossa grossura, digamos aqui, vai ser menor. Então, eu vou também, pensando que aqui vem o pescoço, eu vou fazer um pouquinho menor e utilizando o mesmo esquema, né? Um espaço, quase 2, só descontando ali a nuca. Para baixo vai vir, então, o meu quadril, a minha cintura, o bumbum, né? Então, aqui também, eu vou representar como um círculo. Claro que aí, tem a cintura mais fina, tem uma barriguinha, né? Você vai adaptando, mas é o padrão. O joelho também. Se a gente fica numa pose relaxada, a gente muitas vezes depende, mas se eu faço o desenho com o joelho bem esticado, ele tende a ficar um pouco assim estático, meio travado. Então, eu gosto de fazer o joelho levemente para frente. Então, aqui vai ser o círculo do joelho, né? A articulação. Aqui embaixo do tornozelo. Então, pode ver que eu dei uma leve espaçada. Agora, o ombro, então, ele está aqui dentro do tronco, então aqui vai vir o ombro. Até vou pintar aqui o ombro porque ele está dentro, então ele fica mais visível. Agora, eu vou completando. Aqui atrás vai vir a cabeça e a nuca, aqui o pescoço. Não coloquei o cotovelo. Então, aqui embaixo vai ter o cotovelo e o pulso. Eu vou fazer essa pessoa com o braço levantado. Então, vejam, né, a distância. Então, vai aqui na altura do peito. Então, essa próxima linha vai ser o meu pulso. Se eu coloco esse braço, ele está aqui. E eu vou fazer a mão de pastelzinho aqui, ó, né? Tô com o braço assim. Se eu quero representar o braço de trás, ele pode estar diferente. Por exemplo, o braço de trás, eu posso representar ele aqui como o cotovelo e o pulso aqui. Então, é como se eu viesse lá de trás, que eu estou com o braço dobrado e outro não. Então, aqui a gente não vê essa parte do ombro porque ela está escondida, né? Na postura que eu estou aqui mesmo. Cintura, aqui as costas. Se você quiser dar um volume maior para a parte do bumbum também, fica bacana, porque senão ele vai ficar muito esquelético. E aqui nós temos a coxa. Você vai somente ligar. A panturrilha também, ela tem um volume na parte superior, então ela também aparece. E agora sim, o pé de lado, eu vou fazer ele bem reto aqui, ó. Porque está visto de lado. Aqui também, como eu fiz o braço, né, ele não é tão magrinho aqui, ele visto, ele tá aqui atrás, né, vou fazer meio tracejadinho. A outra perna, eu posso fazer ela esticada, considerando que ela vem ali de trás, assim, ela não vai aparecer completa, mas essa panturrilha vai vir aqui assim e vai ter o outro pé, tá? Então, quando ela está frontal, tudo aparece. De lado, então, né, um dos braços, uma das pernas, ela já vai ficar um pouco mais escondidinha, tá?
outra coisa que eu também vou exemplificar para vocês, a gente chama de linha de ação. Deixa eu trocar a folha aqui. Essa linha de ação você vai utilizar quando você vai marcar o movimento que o corpo está fazendo. Então, eu ilustrei com algumas imagens que são movimentos bem diferentes. Que aí você pensa, da onde eu vou começar? Esse cânone de Cousin ali já caiu por terra, não sei mais nem localizar ele. Pois então, a gente utiliza. Só que dessa vez, não com todas as linhas, a gente vai memorizando e a noção ali do tronco, como círculo, quadril, cabeça, os joelhos, vai ficando automático. Então, observando essas linhas ao lado, né, essas linhas vermelhas, a gente tem essa linha de ação. Eu vou escolher um para representar aqui no papel. Eu vou escolher esse aqui que parece que está dando um golpe, assim, ó, está com as pernas abertas e um braço esticado, tá? A linha de ação dele eu vou fazer de azul. Eu vou observar essa linha vermelha que ele tem e ela forma um arco, né? Está arqueado. Essa linha de ação é a amplitude maior do teu corpo. Por exemplo, essa aqui, ó, que aparece a perna bem esticada, é o vermelhinho da linha de ação. Bebendo água, essa pose inclinada, é o movimento que o teu corpo vai fazer, tá? Então, essa arqueada ali, ó, eu vou considerar isso aqui, né? O vermelho ali da tela é esse meu risco azul. O que eu vou colocar aqui? Bom, eu vou ver aonde está a cabeça desse meu personagem. Aqui no final seria o pulso, né? O braço, então a cabeça vai estar mais ou menos aqui. Aí depois da cabeça vai vir o tronco, né? O tronco acompanha essa linha de ação, então ele está meio de lado, eu vou representar assim. O quadril, que ele está bem juntinho porque ele está próximo. E essa linha de ação aqui atrás é a perna de trás dele. Talvez eu precise aumentar um pouquinho, depende da proporção que eu vou fazer. Mas aqui eu vou ter o joelho e aqui o tornozelo. Olhem que eu aumentei um pouco para dar essa noção das 8 cabeças, tá? Até vou aumentar um pouco com o azul aqui também. Aí aqui eu vou representar o pé, né? Vai ser o pé para cá. Eu vou completando então a coxa, o tornozelo e o pé, né? Essa perna lateral lá. Agora, pensando nessa perna dianteira aqui, ela tá vindo pra cá, mas ela quase chega na altura dessa, mas está um pouco à frente, como se ele estivesse mais para cima. Então, esse joelho, ele segue mais ou menos a mesma linha do outro, o tornozelo também mais ou menos aqui. E eu vou ligar. Essa coxa, então, ela vai vir aqui do quadril e aqui de trás e vai formar essa panturrilha. E esse pé também está de lado. Então, fiz as pernas, esse meu personagem. Essa aqui poderia ter sido um pouco mais para cima, um pouco mais curta, mas vou deixar assim. Os braços agora. O ombro do personagem está aqui dentro do tronco. Eu vou até pintar para ficar mais visível. Esse ombro, ele tá vindo para frente nesse movimento ali. O cotovelo eu vou ter aqui, o pulso. Então, eu vou preencher aqui o corpo dele e a minha mão de pastelzinho aqui. Então, ele está lançando esse braço. A cabeça, se a gente observa, ela tá quase próxima ao tronco. Então, eu não vou riscar em cima para não rasurar aqui, mas ela poderia vir mais aqui no meu dedo, mais próximo ao ombro, tá? Eu vou ligar ela aqui, mas eu vou ter que rasurar aqui em cima. Ó, ela teria que ficar mais próxima, tá? Agora, o braço de trás, ele tá para baixo esse cotovelo. Então, eu vou marcar aqui e o pulso, né, quase ali no rosto. Então, eu vou vir lá de trás esse meu braço aqui e vou subir aqui. Então, olha só. Claro que para, né, algo bem rápido, ele tá fora ali das suas, né, não está bem parecido, mas o que eu quero representar? Que, utilizando esse pensamento das articulações como pontos, como bolinhas, a distância em que eles estão do corpo, você pensando na sua distância, né, na altura do tronco, né, o comprimento das pernas, você consegue sim dar uma realidade bem legal para um desenho, que você pode criar personagens, você pode tentar fazer uma representação mais real e assim por diante. Aqui eu deixo um modelo também, um passo a passo mais simplificado. Então, olhem que aqui, né, 3 passos, né, do homem e da mulher. A mulher já está com esse movimento, então a linha de ação dela estaria aqui, ó, né?
estaria nessa da cabeça até a perna que está mais esticada. O homem, então, o que mais representa? Os volumes do tronco, quadril, cabeça, os círculos nas articulações. Aqui não tem as linhas das 8 cabeças, mas já é algo mais simplificado que você pode usar. Mas eu sugiro, começa com os espaços das 8 linhas para praticar, até que você consiga abstrair essas linhas e ir para um modelo assim mais rápido e mais fácil. Muito bem, espero ter ajudado. Assistam, vejam novamente para aprender aí uma técnica um pouco diferente para representar o desenho da figura humana. Um abraço e até a próxima!